A gente está no praticamente último capítulo do Shmuel, profeta Shmuel, final da vida de David, mas ele não vai falecer no final desse livro. Ainda tem mais um capítulo, alguns capítulos no próximo. David Amelech, quando ele foi reinar, quando ele se tornou rei, ele tinha falado uma frase, ele falou que ele não vai sentar de forma cômoda na sua casa, ele ter o seu próprio palácio, enquanto Hashem não tiver o palácio dele. Ou seja, enquanto Hashem não construiu o Beit HaMikdash, eu não vou ficar cômodo. Primeiro Hashem tem que ter a casa dele. Só que Hashem falou para ele, não vai ser você que vai construir. Por vários motivos. Ele está proibido. Sim. Mas Hashem falou, eu vou permitir que você saiba aonde vai ser o Beit HaMikdash, e para o final da vida dele, ele vai adquirir o lugar aonde posteriormente foi construído o Beit HaMikdash. Então essa é a passagem que a gente vai ler agora. Lembrando que logo antes, David Amelech tinha optado por uma praga. Ele tinha contado para Israel, ele teve a opção, 3 opções péssimas, né? 3 A, B, C, todas eram difíceis, mas ele escolheu a praga, e teve uma praga que matou, além dos 70.000 Yehudim. Mas ainda aquilo não tinha concluído, e ainda precisava que David Amelech fizesse mais uma coisa em prol do povo judeu, que seria fazer korbanot, sacrifícios, no local onde seria construído o Beit HaMikdash. Para isso, precisava o lugar do Beit HaMikdash. Então, mas tinha o Mishkan, né? Tinha o Mishkan, mas o Mishkan que tinha naquele momento, primeiro, o Aron não estava lá, então não era o Mishkan, eles tinham um altar. Eles tinham o altar, o Aron estava na casa de alguém, certo? Então eles não tinham um Mishkan. E podia fazer, então, korbanot em qualquer lugar? Podia fazer. Na verdade, na época dos profetas, teve épocas que sim, épocas que não. Eu não sei se exatamente nesse momento podia ou não, chamado Asman Heter Abamon. Então tinha momentos que sim, momentos que não. E aí, havia um Yevusi. Yevusi eram os residentes de Jerusalém. Jerusalém tinha o nome de Yevus. E quem mandava naquele lugar era um indivíduo chamado Aravna. E foi dele que David Amelech adquiriu o celeiro dele, e lá que seria construído o Beit HaMikdash. Então, David Amelech, ele vai até esse lugar, onde seria depois construído o Beit HaMikdash, em Jerusalém. E quem eram esses Yevusim? Inicialmente, quando o povo entrou em Israel, eles tinham que destruir todos os povos nativos. Mas esses Yevusim que estavam lá, eles aceitaram se subjugar ao povo de Israel, fazer as 7 mitzvot de Noah, então eles eram gente boa. Eles estavam lá vivendo harmoniosamente com o povo judeu. E aqui tem a passagem do Midrash, que lembra que estava tendo a epidemia, estava tendo aquela peste, e o anjo da morte ele estava correndo livremente, até que ele chegou em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele está prestes a entrar em Jerusalém. Só que o David Amelech conseguiu segurar ele. E aqui tem uma passagem interessante, que esse anjo, ele estava chegando perto de Jerusalém. Essa visão que ele teve, David Amelech teve, chocou ele bastante. E até o anjo, ele, além de apontar a espada para Jerusalém, ele pegou a espada dele e limpou a espada dele no manto do próprio rei. É como se fosse você passar perto, fazer o... Ele viu fisicamente, não dá para ver fisicamente porque é um anjo. Anjo não é... Ele teve a visão de um anjo. Eu digo para minha esposa todo dia que ela vê um anjo quando eu chego em casa, mas ela ainda não acredita. Sim, as crianças, claro. Vai dormir. Então, e olha que curioso, logo no início do próximo livro, a gente vai ter a famosa passagem que Davi Amelech estava com muito frio. E nenhum aquecedor no mundo, nenhum manto no mundo conseguia aquecer o corpo dele. Inclusive trouxeram aquela moça jovem, etc. Por quê? Então está escrito que foi quando ele viu esse anjo da morte tão perto dele, ele ficou com medo
deu um choque nele e ele não conseguiu voltar para o calor natural do corpo dele até o final, até o final da vida dele. Boa, tem uma explicação, uma segunda explicação, como ele cortou o manto do profeta, do rei Shaul, muito bem lembrado. Ele também, como consequência disso, ele também acabou sofrendo de frio no final da vida dele. Mas aqui tem a explicação do Midrash, que aconteceu foi que quando ele viu, aconteceu a partir do momento que ele viu esse anjo, e aí ele ficou com medo. A pessoa que está com frio, que está com medo, ela fica tremendo, né? A pessoa tem mais sensibilidade ao frio. Então, claro que aqui tem muito além daquilo que a gente consegue entender, mas essa é a passagem. Mas aqui ele já sabia que ele ia falecer no Shabat? Ainda não. Ainda não. Não, não tem nada a ver ainda. Ainda não. Tá. Ainda não. E aí chegou o grande momento histórico, é importante a gente saber, de que até agora Hashem tinha prometido a terra de Israel. Eles já tinham entrado na terra de Israel, mas tinha um lugar especial desde a criação do mundo que lá iria ser construído o Beit HaMikdash. Foi nesse lugar que Adam Arishon foi criado. Foi nesse lugar que Adam Arishon trouxe o seu sacrifício de perdão depois do seu pecado. Noah fez lá o seu sacrifício. Os filhos de Adão fizeram lá o seu sacrifício. E Yaakov Avinu, por exemplo, quando ele parou para dormir, Hashem fez ele dormir no lugar onde seria o Beit HaMikdash. Então já estava preparado o lugar do Beit HaMikdash desde a criação do mundo. E o mundo estava esperando por um momento onde aquilo ia se concretizar. Tanto é que quando de fato o Beit HaMikdash foi construído, Deus fala que Lobati ela menuchav ela nachalá. Até agora eu nunca tinha conseguido chegar na minha casa de repouso. Aquele cara que viaja, finalmente chegou em casa. Baruch Hashem, nada como a nossa casa. Você pode estar viajando, hotéis, nada como o nosso travesseiro. Hashem não chegou no seu travesseiro, assim por dizer, até ter o Beit HaMikdash. E aí, então, quando ele chega para conversar com esse Aravná, o David HaMelech, ele fala que ele quer comprar esse lugar. Mas esse Aravná tinha um reconhecimento pelo rei Davi. Eles estavam subjugados ao rei Davi. E ele falou, você não precisa comprar, eu te dou. Mas David HaMelech falou, não, eu faço questão de comprar. Aonde tivemos isso na história? Abraham. Boa. Abraão Avinu podia ganhar de graça Marat Marpelá, e ele falou, eu faço questão de pagar. Mas ele sabia que quando ia cair o cheque, ia cair 10 vezes mais. E aí ele foi, pagou e pagou muito bem. A Torá conta para a gente mais um segundo lugar que foi pago. Essa parte não está explícita na Torá, mas o túmulo de Yosef, que está lá em Shem, lembra que a cidade de Shem tinha sido conquistada pelos 2 filhos de Jacó. Está escrito que Jacó, ele deu um bom dinheiro para o Hamor. Helkat Asadei, ele comprou uma parte. Esse dinheiro, na verdade, foi para adquirir aquele local e depois foi enterrado lá Yosef. Então, igual que Avraham Avinu fez questão de comprar Marat Marpelá, aonde foi enterrado Sara e os patriarcas e matriarcas, assim também Yosef, o lugar dele tinha sido adquirido. A mesma coisa, David HaMelech, ele adquiriu. Pergunta, por que não aceitar de presente? Não, para ter um comprovante, ó, isso aqui Qual o problema? Um comprovante de presente. Então, você pode doar em vida um bem seu e você pode ir no cartório e vai ter o mesmo valor. Qual o problema? Por que você vai comprar se você vai ganhar de graça? Em termos legais, não muda nada. Orgulho. Hazve Shalom, David HaMelech tinha orgulho, Abraham tinha orgulho. O orgulho do outro. Que nunca diga, é teu, mas lembra quem te deu. Estamos falando aqui de lugares que seriam sagrados para a eternidade. E se esses lugares são sagrados para a eternidade, você não quer nenhum resquício de alguém que vai dizer, olha, era meu, lembra bem, fui eu que te dei, você não deu nada. A aquisição é completa, a aquisição é total. Eu comprei, é meu e está acabado. Não é mais teu, não tem memória tua. Quando veio do seu bom grado, tudo bem que você não pode voltar atrás, mas eu te dei. Não esqueça o presente que eu te dei.
quando a gente quer, de fato, na verdade, aqui é readquirir a terra que já era nossa. É Israel, já era nossa. Isso tem que ser feito de uma maneira que seja total. Essa é uma explicação. Tem uma outra história muito bonita. Eu estudei na Yeshiva no Canadá por 3 anos e tinha lá uma sinagoga. E a história da sinagoga foi que tinha uma pessoa, um senhor de idade, que ele quis dar de presente à sinagoga, a casa dele para a sinagoga. E, claro, o rabino ficou muito feliz, o rabino Shochat, o famoso rabino lá no Canadá. Ele ficou muito feliz e ele escreveu para o Rebbe, olha, agora temos um local próprio. O Rebbe falou, não aceita de presente. Está aqui $1, o Rebbe deu para ele $1, eu quero que você compre com esse dólar. Tá bom. Foi no cartório, fez tudo certinho, comprou, aquisição, terreno, imóvel, $1. Tá bom? Comprou $1. Aliás, eu não sei se foi com o dólar do Rebbe ou não, porque lá era canadense, então não sei se... E aí a história que eles contam é que passaram alguns anos, o homem faleceu, e os filhos, depois, queriam... Direito. Se fosse presente, eles estariam, pela lei lá, seria muito complicado. Mas, como foi uma aquisição total, não importa o valor, não tinha como reaver. Então, aqui a importância da gente pagar, a gente dá valor àquilo que a gente paga. Aquilo que a gente ganha, a gente dá às vezes menos valor. Então, o Beit HaMikdash ele foi adquirido. Nosso Beit HaMikdash, as nossas mitzvot, a gente construir para Hashem lugar, ele tem que vir com suor. Receber de graça, isso não tem valor. A gente quer, Hashem quer o nosso esforço. O Beit HaMikdash, aí na explicação mais profunda, o Beit HaMikdash só pode ser construído através de uma aquisição. Algo que você gastou, algo que você se empenhou. Para fazer um Beit HaMikdash que vem pronto do céu, Deus não precisava ter construído o mundo. Não precisava ter feito o Beit HaMikdash. Toda a ideia do Beit HaMikdash, como começou, cada um tinha que dar o meio shekel para poder construir, todos tinham que participar de alguma maneira, etc. O Beit HaMikdash é o resultado do nosso esforço. Quando Mashiach chegar, depois que a gente já se esforçou tanto, aí tem duas opiniões, se nós vamos construir ou vai vir de cima pronto. Mas mesmo que venha de cima pronto, ele vai merger, ele vai se juntar com o Beit HaMikdash que a gente já preparou aqui embaixo. Ou através das nossas mitzvot, ou literalmente com os nossos tijolos, digamos assim. Mas o Beit HaMikdash, por essência, tem que ser um lugar que veio através do nosso esforço. Mas a Torá, a gente fala que foi que recebemos a Torá também. Então, não. Para que nós pudéssemos receber a Torá, tivemos, primeiro, o esforço de Avraham, Yitzhak, Yaakov, matriarcas, etc. E ainda precisamos passar por os anos de escravidão. Não sei por que dessa forma, a gente não entende, mas precisamos fazer por merecer. Não tem como receber a Torá sem nada. Presente. Mas Hashem, ele quer, a verdade é um casamento. O casamento precisa dos dois. Então, Hashem iniciou, depois ele espera nossa resposta. Então, pode até ser que em relação à Torá, o principal foi Hashem ter dado de si mesmo. Anohi, eu estou dando de mim mesmo. Mas o Beit HaMikdash bom, te dei a Torá, e agora? Você quer outra? O que você quer? Quer mais uma? Não. Então, agora você precisa fazer a tua parte. Ok, boa noite. Shabbat Shalom.